Nosso Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Senhor, existem coisas que a nossa mente não entende, mas o nosso coração crê. E muitas vezes, ó Deus, nós nem sabemos explicar como cremos, porque sabemos que isso é obra, é manifestação do teu carinho, do teu amor, do teu Espírito. Ó Pai, que nós possamos não somente entender a tua vontade, mas que nós possamos, entendendo-a, praticá-la com alegria. E que através da nossa prática, o teu nome seja glorificado. Porque a tua palavra nos ensina, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Por isso é que falamos sempre isso contigo, que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa-nos agora, tira do nosso coração, tira da nossa mente, tira do nosso corpo, tudo, Senhor, aquilo que possa de alguma forma impedir, atrapalhar uma doce comunhão contigo. Retira de nós, ó Deus, até mesmo alguns preconceitos, algumas dúvidas que muitas vezes nos assolam e que nos impedem, mesmo com sinceridade, mas muitas vezes nos impedem. É o que a tua palavra chama de embaraço. Ó Deus, tira todo o embaraço, para que possamos estar agora com o nosso coração preparado, aberto, para ouvirmos a tua voz. Fica conosco. Aceita desde já toda a nossa gratidão, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Então, este assunto, como nós já vimos, acerca dos anjos, é um assunto que pouco se escreve, pouco se fala acerca dele. Que as pessoas, e por incrível que pareça, incluindo-se os próprios crentes, eles creem muito mais nos demônios do que nos anjos, embora tanto demônio como anjos tenham a mesma origem, ou melhor, ambos são anjos. Os demônios foram anjos. Eles, juntamente com Lúcifer, Satanás, que era um arcanjo, foram expulsos, não é, do céu, e tornaram-se dessa forma corrompidos. Entrou neles o mal. Os anjos de Deus não têm esta mistura, eles são absolutamente puros. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o que nós vemos hoje é que muita gente crê em manifestações demoníacas, muita gente crê em possessão, muita gente tem visto a atuação diabólica, demoníaca. E é bom que nós entendamos, irmãos, que raríssimas são as oportunidades que nós vemos, que nós podemos ver com os nossos olhos, o satanismo na inteireza da palavra. Porque Satanás, ele é um só, ele não é onipresente. O que nós vemos, na verdade, é a ação dos demônios, dos anjos caídos, o que muitos chamam de anjos maus e anjos bons, que na verdade ele tem um fundo de verdade. Então, muitas pessoas creem, já viram manifestações, não tem dúvidas quanto a isto, embora reconheçam que muita coisa não seja, mas pelo menos admitem a possibilidade da ação demoníaca. Mas quando se fala na ação dos anjos de Deus, então essas pessoas encontram muita dificuldade, justamente porque falta-lhes um conhecimento maior da palavra de Deus, definindo quem são os anjos. Afinal, se eles existem, por que eles existem? Deus não criou nada por criar. Deus não criou nada simplesmente para dizer que criou.
Tudo que Deus fez, ele viu que era muito bom e com um propósito. O que nós chamamos, dentro um termo teológico, não existe esse termo na Bíblia, é um termo simplesmente didático. Quando nós usamos a expressão teologia é estudo de Deus, estudo das coisas de Deus. Quando nós usamos essa palavra teologia, ele se refere mais à didática das coisas de Deus. Isto é, como é que nós podemos definir certas coisas, quais as palavras que devem ser usadas. A própria palavra teologia não existe na Bíblia. Os irmãos podem ler a Bíblia de ponta a ponta, que não existe teologia, não é verdade? Então, nós vamos encontrar certas expressões que comumente usamos, mas que não existem na Bíblia. Então, irmãos, nós vamos... É assim, e eu estava dizendo que Deus não cria nada por criar, né? Deus, tudo que Ele criou tem uma finalidade. E qual é a finalidade dos anjos? Uma definição bíblica falando-nos acerca dos anjos, que são espíritos, e eu disse, citando Hebreus 1,14, eu falei, sublinha a palavra na sua Bíblia, espírito. E o que é espírito? Nós vamos ver hoje um pouquinho o que é espírito. São espíritos ministradores, isto é, que ministram alguma coisa, que ensinam, que agem, que fazem alguma coisa. São espíritos ministradores enviados. Então eles não têm um ministério propriamente aqui, eles são enviados por Deus. Eu estou citando a Bíblia. Espíritos ministradores enviados para servirem, para ajudarem, para auxiliarem. A quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Eu estou citando, irmãos, a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, no final do capítulo. Eles são espíritos ministradores enviados para o auxílio. Este tipo de auxílio varia muito, e nós vamos ver isso mais tarde, talvez não hoje. Que tipo de auxílio que esses anjos fazem em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que vai herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Os crentes, os salvos. Eles é que hão de herdar a salvação. Então Deus coloca à disposição do crente os seus anjos. Volto a dizer, esse assunto pode causar um certo impacto em algumas pessoas. Quando a gente começa a falar de quem são os anjos, o ministério dos anjos, justamente causa um certo impacto e até uma certa dificuldade, porque lhes falta um conhecimento maior, um estudo maior. É o que nós estamos tentando promover nesses estudos aqui. Portanto, a Bíblia nos fala sobre os anjos, e o que ela nos fala realmente nos leva a uma necessidade de aprendermos cada vez mais. Há uma diferença entre os demônios e os anjos de Deus, embora ambos venham da mesma origem, ambos estavam no céu. Todos eles anjos de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. É uma palavra que não foi traduzida. Ela simplesmente foi pega na sua maneira de pronunciar e colocada na nossa linguagem. Mas é uma palavra que significa mensageiro. Qual é uma das diferenças que nós vamos encontrar entre os anjos de Deus, celestes, divinos, e os anjos maus, demônios? Uma das diferenças, e justamente esta diferença foi causada porque enquanto os anjos de Deus não receberam a contaminação do pecado, os anjos demônios, eles receberam a contaminação do pecado. Então eles se tornaram maus, a serviço do seu chefe, o arcanjo Lúcifer, Satanás. Nós poderíamos aqui falar muito sobre Satanás,
Por que ele foi expulso, não é? O que ele usurpou o ser. Então, quando ele foi expulso do céu, não é do paraíso, o paraíso foi o homem, do céu, quando ele foi expulso, ele levou consigo outros anjos que vieram a se constituir em demônios. Uma das diferenças, e os irmãos hão de notar isso, é impressionante a gente quando começa a estudar na palavra de Deus. Os demônios, os anjos caídos, os demônios, o que eles fazem com o homem hoje? O que é que os demônios, que são anjos, outrora anjos, o que é que os demônios fazem com os homens hoje? Eles possuem. Vamos usar uma expressão, eu não gosto de usar essa expressão, mas simplesmente uso-a de forma didática. Eles possuem, eles incorporam na pessoa. Não é verdade? Entendem isso? Os anjos de Deus jamais fazem isso. Os irmãos não vão ver em lugar nenhum da Bíblia, e aqui a gente começa a estudar mesmo. Nós começamos a nos aprofundar mesmo. Os irmãos não vão ver em lugar nenhum da Bíblia anjos de Deus se incorporando em alguém. Uma das diferenças é esta. Os demônios se incorporam, eles possuem uma pessoa. E sempre que eles, quase sempre eles violentam a vontade da pessoa. Então eles vão na pessoa. Os anjos, ou eles se apresentam dentro daquilo que eles na verdade são, ou eles tomam a forma humana, não é? Se apresentam como pessoa, eles tomam uma forma física, mas nunca na pessoa, mas como sendo uma pessoa. Dá para entender? Os irmãos estão entendendo? Alguém não está entendendo? Os irmãos vão ver, eu citei aquele texto lá de Hebreus, que muitos receberam, hospedaram anjos, sem saberem, porque aqueles anjos eram tão definidamente humanos, que a pessoa não poderia notar, não poderia perceber que se tratavam de anjos. Então, uma das diferenças é esta: os anjos caídos, demônios, eles se incorporam, eles entram na pessoa para o mal. O anjo do Senhor nunca entra numa pessoa. Eu vou citar um exemplo. Uma pessoa, eu acho que ela ainda está por aí, eu não estou fixando meus olhos, disse-me o seguinte: ele contou um fato que ele viu. Uma pessoa estava possessa. O que é uma pessoa possessa? É uma pessoa dominada por um demônio. Existe uma diferença entre possessão e opressão. Aliás, existem 3 tipos de atuação dos demônios. Uma é tentação. O que é tentação? Tentação é lançar uma ideia má. Isso é tentação. Ninguém está livre de uma tentação. Até Jesus foi tentado. Satanás tentou Jesus. Nós sabemos disso. Então, tentação é vir a ideia e você pode vencer. E Tiago até nos diz que nós devemos ficar contentes quando vierem sobre nós muitas tentações, porque vencendo as tentações nós nos fortalecemos. Então, uma maneira de agir é com a tentação. A segunda maneira é a opressão. É o que Jesus, falando para Pedro, disse assim: Satanás me pediu para te cirandar. Opressão. Ele não toma a pessoa, mas ele oprime a pessoa. Isso o crente percebe. Não percebe? Os irmãos devem ter tido experiência. Então, um ambiente opresso. Ai, pastor, a gente não tem muito o que falar. É muito difícil definir uma opressão.
Satanás foi opresso, cirandado, não é? Nós encontramos isto. E finalmente a possessão. O que é possessão? A pessoa deixa de ser ela. Ela passa a ser usada, sempre por demônios. Os anjos não fazem assim. Então, essa pessoa, esse irmão está me contando que uma determinada pessoa estava possessa, dominada, totalmente possessa. E depois que foi expulso o demônio saiu. Esta mesma pessoa, momentos logo a seguir, começou a dizer que estava tudo bem, que bom e tal. E começou a dizer que agora quem estava nela era o anjo do Senhor. O irmão está entendendo? Então começou como que a falar coisas boas. Não, mas eu agora sou o mensageiro, eu sou o anjo de Deus. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum na palavra de Deus. Anjo do Senhor possuindo alguém. Nós vamos encontrar anjo do Senhor conversando com alguém, de alguma forma, anunciando, dando boas novas, sendo visto. Eliseu disse: abra os olhos do teu servo. Eu estou falando, irmãos, como se alguém, para as pessoas que têm algum conhecimento bíblico, né? Então ele viu os anjos, carros de fogo. Nós vamos ver que os carros muitas vezes são quase que sinônimos de anjos. Então eles viram, mas nunca dentro de uma pessoa. Os anjos não agem assim. É uma das diferenças. O que nós podemos admitir, irmãos, e isso é lógico, é bíblico, é uma pessoa que antes era possessa. No momento em que aquele anjo, demônio, sai, é liberto, a pessoa pode ser cheia do Espírito do Senhor. É outra história. Eu disse, não vamos confundir anjo com Espírito Santo, por favor. Não é? E nós vamos ver agora realmente quem são os anjos. Os anjos, portanto, nunca incorporam. Os anjos têm uma dimensão criadora, se é que podemos dizer assim, muito diferente dos homens. Os anjos não foram feitos como os homens. Eles têm eu ainda coloquei essa expressão aqui. Eu falei, qual é a palavra que eu vou colocar? Uma dimensão diferente de nós, homens. Porque nós, muitas vezes, irmãos, para analisarmos alguma coisa, no caso os anjos, nós relacionamos muito conosco. É muito difícil você entender uma coisa que não tenha relação consigo. Os irmãos estão entendendo? É difícil para nós entendermos alguma coisa que não seja da nossa experiência, que não seja da nossa vivência. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, João descrevendo o que ele estava vendo no céu, foi muito difícil ele descrever uma coisa que jamais ele tinha visto e jamais os leitores que iam ler o livro de Apocalipse viram. Então ele usa muito essa expressão, como se. Olha, parece, a ideia é essa, simplesmente para descrever alguma coisa que seja fruto da nossa experiência. Os anjos, eles têm uma formação, eles foram criados de uma forma diferente dos homens. Primeiro, os homens foram criados do pó da terra. Os homens, na sua formação, foi usado elemento físico. Os anjos não. Então, aí já começa alguma dificuldade para nós entendermos. Os anjos, eles não estão sujeitos às leis físicas. Nós estamos. Então, os anjos não têm forma, como nós temos pele, osso, cabelos, nervos. Eles não têm isso. Embora, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eles possam assumir essa forma humana. Como eu disse, lá em Hebreus diz que muitos hospedaram anjos, sem saberem que eram anjos. Eles têm uma dimensão, portanto, criadora muito diferente
de nós foram criados para uma finalidade diferente. Eles não são outros homens sem pecado. Os anjos não são segundo Adão. O segundo Adão é Jesus, nós sabemos disso. Não vou entrar no estudo de Jesus. Então, os anjos, não é que eles foram homens que não pecaram. Não, os anjos é um outro tipo de criação de Deus, para um outro ministério de Deus. Eles são os mensageiros de Deus. Eles são, desculpe irmãos, eu falo com respeito a essa expressão e sem menosprezar a ninguém, eles são os office boys de Deus. Dá para entender isso? Eles são aqueles encarregados para cumprirem missões específicas, e nós vamos ver aqui. Nós muitas vezes não temos a ideia da verdadeira dimensão desses anjos, porque quando nós pensamos em um anjo, nós pensamos, podemos ter a ideia de que eles são um espírito, mas nós, quando pensamos, nós pensamos numa unidade, um tipo de uma coisa, um espírito que parece com a gente, né? Quando na verdade os anjos não estão presos a esta limitação da nossa mente. Eles não estão presos às leis físicas. Eles têm um poder tremendo, embora não sejam Deus. Eles foram criados por Deus. Isso nós vamos ver também daqui a pouquinho. Os anjos não têm pecado. Os anjos não estão sujeitos às nossas leis físicas e qualquer outro tipo de lei. Os anjos, eles têm uma força física muito grande que não é força física. Os anjos não têm problema de resistência física. Quando eu digo assim, fulano tem uma força tremenda, fulano é fraquinho. O que significa isso? Que a resistência que a pessoa possa ter, ela é muito menor do que uma outra pessoa possa ter. Eu posso pegar o irmão João aqui e dizer assim, meu irmão, levante esse vaso cheio de planta aí. Ele vai levantar. Se eu pedir para aquela menininha lá levantar aquele vaso, ela vai ter alguma dificuldade. Então nós dizemos, ele é mais forte do que aquela criança. Na verdade, o que nós queremos dizer é o seguinte: o problema que este vaso possa dar para ele é menor do que para ela. Os anjos não têm dificuldades de força. Eles não têm essa, eles podem. Os irmãos vão ver, por exemplo, quem foi que removeu a pedra do túmulo de Jesus? Foram os anjos. Nós sabemos disso, porque eu vou citar o texto aqui. Muitos historiadores, muitos comentaristas já quiseram avaliar o peso daquela pedra. Tremendo. Para os anjos, tanto fazia empurrar aquela baita daquela pedra, como empurrar uma muito maior do que aquela. Porque eles não encontram aquela dificuldade física que nós temos. Então, eles não têm. Eles não estão sujeitos à lei da gravidade. Eu queria só citar para os irmãos Mateus 28, 2 e 4. Vamos ver lá Mateus, só para ilustrar. Mateus capítulo 28, lá no finzinho, né, depois na ressurreição de Jesus, só para os irmãos verem o que eu acabei de falar aqui. Fiz questão de colocar 28, versículos 2 a 4, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Houve um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. Um anjo só. Não precisaram vir muitos anjos, não. A nossa ideia, irmãos, acerca de anjo precisa ser ampliada muitas vezes. Nós muitas vezes temos a ideia de que um anjinho não vai fazer muita coisa, não. Senhor, manda um exército de anjos, porque um só não vai dar conta do recado. E nós vamos ver o efeito de um anjo. E nós vamos ver o efeito de um exército de anjos. Volto a dizer, a nossa ideia acerca dos anjos
ela encontra uma dificuldade muito grande, porque nós queremos sempre relacionar os anjos conosco, com as nossas experiências, com a nossa força, com aquilo que nós somos. Quando a sua formação, quando a sua função, quando a sua motivação difere muito de nós, homens. Então, a gente vê aqui que eles não estão sujeitos a nenhuma dessas leis. Eles são simplesmente mensageiros de Deus. Como eu usei essa expressão, eles são office boys. Eles são encarregados de agirem, de fazerem aquilo que Deus manda. Eles não discutem com Deus. Eles são perfeitamente obedientes. Eles não podem estar em todos os lugares porque eles não são onipresentes. Eles não são oniscientes. Eles precisam receber uma ordem de Deus para o que eles devem fazer em determinadas circunstâncias. Então, quando eles recebem a ordem de Deus, eles cumprem aquela ordem com perfeição. Não existe erro na execução da tarefa angelical. Nós vamos ver, irmãos, abram suas Bíblias, todo mundo conhece, Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91, né? 91, versículo 11. 91, versículo 11. Este salmo está aonde? No Novo ou no Velho Testamento? Velho Testamento. E nós vamos encontrar Satanás no Novo Testamento, na tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, usando o argumento da tarefa. Satanás sabe o que os anjos têm que fazer, porque ele tinha sido anjo. Vejam bem, no Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha bem, vou repetir. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Dará ordem a seu respeito, a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Satanás sabia disso. Quando nós vemos lá Mateus capítulo 4, versículo 6, quando Satanás tentou a Jesus, ele fez citação disso. Olha bem lá, Mateus capítulo 4, versículo 6. Existem outras citações nos evangelhos sinóticos, né? Diz assim: e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás sabia qual era a finalidade dos anjos. Aliás, nós vamos ver mais tarde que existem lutas entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, que são os demônios. Os irmãos vão ver. Já houve luta, e sempre houve guerra. O próprio corpo de Moisés, a gente conhece a história. Nós vamos ver a luta do anjo lá em Daniel mais tarde. Hoje não, só estou antecipando alguma coisa para os irmãos terem uma ideia. Então, irmãos, nós vemos que Satanás sabia, porque ele havia recebido a instrução. Escuta, o Senhor me criou para quê? Qual foi a finalidade que o Senhor me criou? Então Deus instruiu a Lúcifer. Qual era a função dele? Ele sabia. Os anjos são mensageiros de Deus, e eles atuam tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, como hoje, irmãos. A vinda de Jesus Cristo ao mundo não mudou o ministério dos anjos. Tanto na época da lei, Velho Testamento, como na época da graça, os anjos continuam com a mesma missão. Nós sabemos da diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Nós hoje estamos na época da graça, não é verdade? Sabemos disso. Mas os anjos
tanto atuavam no Velho Testamento, como da mesma forma eles atuaram no Novo Testamento e atuam hoje. Nós vamos ver isso também. É tremendo, irmãos. Não houve diferença, não houve modificação com o advento do cristianismo. Os anjos, desde o começo, têm o mesmo ministério que tem até hoje. Por isso é que quando a gente ouve alguém dizer assim: esse negócio de anjo, isso é para o Velho Testamento, ou então um pouquinho para o Novo, como que querendo fazer uma diferença, como que querendo dizer que ministério de anjo foi para aquele tempo e que não é mais para hoje. Não existe nenhuma base bíblica para que nós possamos diferenciar a atuação dos anjos no passado, no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Aquilo que no Salmo 91 estava escrito, no Novo Testamento nós vamos encontrar o diabo dizendo assim: olha, mas está escrito. Mas nós sabemos, é outra história, por que Jesus Cristo venceu a tentação sem a atuação, sem a insinuação de Satanás. Eles não mudaram, portanto, o seu ministério com a vinda de Jesus. Os anjos foram criados. Antes deles serem criados, havia somente a Trindade. Não havia mais nada. Os anjos, portanto, são criaturas de Deus. Abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, estou aqui, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que estão lá nos céus, as coisas que estão lá, todas as coisas que há nos céus, na terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Então existem coisas criadas que são invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado, tudo, inclusive os anjos, foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas estas coisas. Que coisa? As coisas criadas. E todas as coisas subsistem por ele. Não somente ele criou, mas ele sustenta, ele mantém sob controle. Há uma diferença muito grande entre o teísmo com T e o deísmo com D de Davi. A ideia deísta com D de Davi é de que Deus criou tudo que nós sabemos, como diz o livro de Gênesis, e depois de ele ter criado, ele se ausentou. Vamos dizer assim, ele criou uma máquina e agora a máquina funciona por si mesma. Esta é uma ideia de dado deísta. A ideia T de tatu, teísta, que é a ideia bíblica, é o que nós encontramos aqui nesse texto que acabei de ler de Colossenses, é que Deus criou e todas as coisas subsistem por ele e para ele. Ele mantém o controle de tudo, e não se assustem o que eu vou dizer, até o diabo está sob o controle dele. Mas eu não posso entrar nisso aqui, porque também aí nós vamos sair muito fora. Então, os anjos foram criados. Os anjos pertencem a esta expressão que nós lemos aqui, invisíveis, embora tenham formas físicas. Agora, irmãos, é nessa hora que eu tenho alguma dificuldade de falar aos irmãos. E eu às vezes comento com alguns, eu digo: olha, eu gostaria de ir um pouco mais fundo, mas eu sei que muitos não vão conseguir descer junto. E eu quero muitas vezes manter-me na tona, não me aprofundo muito no estudo. Esse estudo de anjo é um estudo profundo, e agora eu vou me aprofundar mais ainda.
Os anjos, embora sejam espíritos, eles têm forma. Os irmãos conhecem a ilustração do rico e Lázaro? Quem nunca ouviu, já ouviu. A Bíblia diz que Lázaro morreu e o seu espírito, claro, o seu corpo foi sepultado, o seu espírito foi levado pelos anjos. Não é isso? Para o seio de Abraão. Na parábola que Jesus dá, Jesus está ensinando, Jesus sempre ensinou por parábolas. Na parábola que Jesus dá, no seu ensinamento, na sua forma de ensinar, ele diz que o rico, no lugar de tormento, ele viu. Quem que ele viu? Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Abraão também tinha morrido e nós conhecemos a história, que sabemos até onde ele foi sepultado, os seus ossos, conhecemos a história. Mas interessante é que no ensinamento de Jesus, nós vamos ver que o rico viu Lázaro e viu Abraão. O que é que ele viu? Não era um espírito? Então, irmãos, é um espírito que tem forma. Ele soube identificar. É por isso que eu digo que nós lá no céu vamos nos conhecer. Isso não é bom? Isso é ótimo. Eu vou ver o meu avô. Alguém vai dizer, não pode, porque ele é espírito. Como é que o senhor vai conhecer? Este fato nos dá uma luz. Eu não estou querendo ser o dono de toda a verdade. Eu estou querendo simplesmente mostrar aos irmãos. Os anjos, eles têm forma, embora sejam espíritos. Nós, quando morremos, o que é que volta? O corpo volta ao pó. E o que é que vai para o Senhor? O espírito. E o que é que são os anjos? Espíritos. E o que é que somos nós quando vamos para o céu? Espírito. De alguma maneira, e eu sei que isso pode até trazer alguma dificuldade para alguém, de alguma maneira, o espírito da pessoa tem a mesma forma que o corpo da pessoa. Se uma pessoa aqui tinha 1,80 m, o seu espírito não pode ter 10 metros. Profundo isso, né, irmãos? Mas eu acho que os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio. E eu espero que estejam acompanhando. É claro que na palavra de Deus não fala assim, mas nós podemos tirar a conclusão que esse espírito lá no céu pode ser distinguido, pode ser definido, pode, porque na própria ilustração, no próprio ensinamento que Jesus deu, ele dá essa margem. Então, os irmãos vejam, os anjos pertencem àquilo que Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala, coisas invisíveis. Os anjos estão dentro das coisas invisíveis, mas é uma coisa, não é por ser fato invisível que ela não exista. Ela é invisível, mas é uma coisa criada, porque a palavra de Deus diz que Ele criou as coisas invisíveis. Ora, se criou uma coisa invisível, esta coisa invisível existe. Está dando para entender? Eu acho que está dando. Não é pelo fato de ser invisível que ela não exista. Porque senão seria inexistente e não invisível. Os anjos muitas vezes, embora invisíveis, eles podem ser vistos. E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, né? Outro fato é que ninguém vira anjo. Existe uma linguagem por aí,
não é? Que quando criancinha, quando morre, vira anjo no céu. Já ouviram isso? Não existe isto. Com todo respeito eu vou usar essa... Meu Deus, eu ainda tenho umas 4 páginas aqui. Com todo respeito eu vou usar essa expressão. Quando Deus criou os anjos, Ele criou o estoque completo. Com respeito eu uso essa expressão. Os anjos não são criancinhas que foram para o céu e viraram anjinho, criaram asinha. Aliás, sobre asa, depois eu vou ensinar isso aí. Não são. Os anjos são criações de Deus, feitas no começo um estoque completo. Eles não estão se procriando, e eu vou falar também sobre isso já já. É um estoque, portanto, completo. Eles não procriam, eles não se casam, não é... Com respeito, eu uso essa expressão. Eu gosto de falar assim, irmão, porque senão alguém poderá pensar que o pastor está ensinando de uma forma leviana, né? Não, com respeito, é só para os irmãos entenderem. Não existe anjo e anja. Não existe isso. Não existe namoro entre os anjos. Não existe casamento entre os anjos. Abram suas Bíblias em Mateus 22, 30. Claro que os irmãos sabem o que eu estou me referindo, né? Mateus 22, 30. Jesus está ensinando, Jesus está fazendo uma comparação. Diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Não é o nosso caso, né? Ele está falando sobre nós. Mas serão como os anjos de Deus. Então os anjos de Deus não casam, nem se dão em casamento. Quando Deus criou os anjos, Ele os criou de uma forma completa. Claro que eles, sendo espíritos, eles têm a capacidade de mudarem a sua aparência. Eles têm a capacidade de tomarem a aparência humana. Eles têm a capacidade de serem como eles são, espíritos. Volto a dizer, irmãos, esta maneira de nós entendermos isto, para nós se torna difícil. Por quê? Tudo que nós aprendemos é fruto da nossa experiência. E nós estamos falando, nós estamos ensinando alguma coisa que não tem relação com a nossa experiência, com a nossa vivência. Esses espíritos ministradores, esses anjos criados por Deus, eles têm a capacidade de tomarem aparências, formas e muitas vezes física. Os irmãos vão encontrar dentro da palavra de Deus isto. Nós vamos encontrar anjos lutando no vale de Jaboque com Jacó. Embora aquela experiência lá no vale de Jacó é o que na teologia nós podemos chamar de teofania. Pastor, o senhor já está complicando muito, mas é só para os irmãos ficarem sabendo, que é o próprio Jesus, antes da sua encarnação em Maria, assumir lá no passado. Mais tarde nós vamos ver isso, não é? Sobre Jesus. Jesus muitas vezes é chamado o anjo do Senhor. Ele tem uma palavrinha que define o anjo do Senhor no Velho Testamento. Quando nós vemos lá o quarto homem dentro da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele tinha ali um aspecto de homem. Não era desculpe usar a expressão, não era um bicho que estava lá. Não era um bichinho que estava lá. Não era um homenzinho pequenininho que estava lá. Não era um homenzarrão que estava lá. Mas quando o anjo do Senhor tomou a forma física, ele se identificou da mesma forma como os outros três. Era o quarto homem. O anjo tem esta capacidade.
Nós conhecemos experiências com Abraão, e vamos ver também isso mais tarde. Nós vamos ver que Abraão, quando hospedou, os anjos chegaram até comer. Quando eles tomaram a forma física, eles comeram. Mas Jesus, depois da ressurreição, não comeu? Tremendo isso, né? É maravilhoso. Eu vibro, irmãos. Mas vamos chegar, eu quero... Ô Senhor, segura esse relógio aí, Pai. Quantos são os anjos? Eu disse aqui que Deus criou um estoque completo, né? Quantos são? Quantos irmãos acham que são? São 1.395.492. Vamos ver alguma coisa sobre isso? Será que são pouquinhos? Nós vamos ver, quando começarmos a estudar sobre a classificação, sobre uma espécie de hierarquia celestial, hierarquia angelical, nós vamos ter uma ideia mais definida acerca disso. Mas agora fica um pouco assim, até meio aleatório, um pouco assim, meio vaga. Quantos são? Com sua visão limitada, Davi, abram suas Bíblias, Salmo 68, 17. Salmo 68, 17. Eu disse aqui que muitas vezes os anjos do Senhor, eles são mencionados como carros de Deus. Eu não sei se alguém tem uma versão, ao invés de estar escrito no Salmo 68, versículo 17, diz assim, os carros de Deus. Tem alguém que tem uma tradução diferente? Irmão, por favor, diga. Os 17. Não, o irmão está lendo o quê? Versículo 17, leia. Não, então o irmão está lendo igual a mim. Eu quero alguém que tenha uma palavra diferente. Em vez de carro, outra palavra. Alguém tem aqui? Bom, muitas vezes, irmãos, mas vamos ler o versículo 17. Diz assim, os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Agora vamos começar a entrar. Agora vai. Os irmãos se contenham e se segurem nos seus bancos, né? Porque é maravilhoso. Não sei se os irmãos vão ter que poder me acompanhar no meu raciocínio. Os anjos muitas vezes são tidos como carros de Deus. Eu vou explicar também isso um pouco mais tarde, né? É uma relação que se faz aos anjos como carros de Deus. Às vezes esses carros de Deus não é bem carro, porque nós temos a ideia de carro, um automóvel, um Galaxy, um Ford, um Monza, né? Não é isso, é como transporte de Deus. Aquilo que transporta é o carro. Entende, irmãos? Naquele tempo, quando Davi escreveu o Salmo, não havia carro como nós temos hoje. A palavra carro, ela deve ser entendida como uma coisa que transporta. Então, os transportes de Deus são milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar de Deus. Às vezes para transportar, como Elias. Os irmãos conhecem a história de Elias? Carro de Deus, o carro do Senhor. Eles são imensamente inumeráveis. 20 mil, milhares de milhares, como nós encontramos aí. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Eu tenho que parar, não vai dar tempo. Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu o monte Parã. Vejam bem, Seir, o monte Parã, resplandeceu, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Veio com 10 o quê?
10 milhares. Não é 10 mil, hein? 10 milhares. Quando estes anjos, desculpe usar essa expressão, respeitosamente eu uso, aterrissaram, houve um verdadeiro terremoto, irmãos. Lá, na montanha com tantos anjos. A presença dos anjos. Por isso é que eu estou querendo fazer esse estudo com os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que os anjos são criaturas angelicais, celestiais, tremendas, irmãos. O anjo não é uma coisinha qualquer, irmão. O anjo, nós quando entendemos, quando pensamos em anjo, você não pode pensar em anjo como se fosse alguma coisa parecida com você. É coisa tremenda. E eles estão aqui para nos ajudar. Quando nós com essa visão acerca dos anjos, entendemos que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra, é coisa tremenda, irmão. É para vibrar mesmo com os anjos. É uma coisa tremenda. Quando esses anjos vieram lá no Monte Sinai, não é? E Moisés, daqui a pouco eu vou falar sobre Moisés novamente nessa experiência, houve uma espécie de um terremoto ali. A reação de Moisés foi tremenda diante de um negócio daquele, porque ele estava sozinho lá vendo aquilo tudo. Já imaginaram, irmãos? Que coisa! Não sei se a mente dos irmãos nesta hora pode ser de uma forma tão santificada que possam mergulhar nessa profundidade, na linguagem de Paulo, não é? Os tesouros ocultos, a profundidade do conhecimento do Senhor. Eu não sei se os irmãos nessa hora podem mergulhar nessa profundidade para entenderem o que estava se passando lá com Moisés. E ele mais tarde disse o que aconteceu. João, no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, abra Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Ô Santo de Israel, isso é tremendo. Capítulo 5, versículo 11, diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Santo Pai, não dá para contar. Era muita coisa, muita coisa. Tremendo isso aqui. O Apocalipse também nos fala, irmãos, isso nos deve alegrar muito. O Apocalipse também nos fala que este exército de anjos aparecerá com Jesus na batalha do Armagedon. Os irmãos já pensaram que batalha tremenda? Quando Jesus vier nessa batalha do Armagedon, ele vai vir com este exército de anjos, irmãos. Milhões de milhões. Quando os inimigos de Deus se juntarem para a derrota final, Paulo, em 2 Tessalonicenses, abram 2 Tessalonicenses, Galatas, Efésios, Filipenses, ô Senhor, que obra rápido. 2 Tessalonicenses, cheguei lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: E a vós que sois atribulados, é isso mesmo, sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Os anjos do seu poder, quando ele descer com esses anjos poderosos, coisa tremenda, irmão, tremendo. É uma coisa que eu queria só que os irmãos pensassem, ainda escrevi aqui, pensem no meu papelzinho, multidões de anjos, tremendamente poderosos. Alguns estudiosos, quem comenta sobre isso, a gente estava vasculhando, comenta que milhões e milhões de anjos, né? Abram suas Bíblias em Hebreus 12, 22. Hebreus 12, mais para frente, né, irmão? 12, 22. Diz assim:
Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Eu estou falando aqui sobre quantos anjos são? Estou falando sobre o número. E aos muitos milhares de anjos. Um anjo só, irmãos, umzinho só, ele tem a capacidade de destruir exércitos. Nós vamos ver isso mais tarde. Um só. Não precisaram de 2 anjos. Um só. Um anjo só. Tem um poder tremendo, como eu disse, o anjo não tem a dificuldade de resistência. Essa era a palavra que eu queria encontrar ainda agora aqui. Ele não tem a dificuldade de resistência. Um só. Agora calcula milhões. Multidões. Portanto, nesse capítulo 12, versículo 22, fala sobre milhares de anjos, né? uma espécie de um congresso de anjos. Um só é tremendo. Agora, calcule milhares e milhares super organizados. Moisés, lá no Monte Sinai, quando viu aquilo, eu fico, sabe, irmãos, eu gosto muito, numa hora, em determinados momentos, eu gosto de fechar os meus olhos e pensar. E Moisés escreve, abram Hebreus 12, 21, é aí pertinho, né? 12, 21, o que ele diz assim? E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Ele ficou assombrado, ele ficou tremendo, ele ficou pasmo, ele ficou tudo que os irmãos quiserem pensar, ele ficou. E ainda tem gente que é contra se emocionar. Mas bota emoção nisso, irmãos. Diante daquele quadro, quando os anjos vieram, milhares e milhares, lá no Monte Sinai, Moisés estava sozinho lá em cima. Quando o monte ficou numa chama de fogo, quando Moisés desceu, o seu rosto resplandecia, era tão forte que ninguém podia olhar para ele. Devido àquela presença, ele tinha mais é que ficar assombrado mesmo, tremer diante dos anjos. E são os mesmos anjos hoje, irmãos. Não pensem que anjo do Velho Testamento, o Abraão do Velho Testamento foi um só, o Moisés do Velho Testamento foi um só, mas os anjos do Velho Testamento são os mesmos anjos de hoje. E Hebreus diz, enviados por nossa causa. Os anjos foram criados para isso, para exercerem a vontade de Deus. Eu escrevi aqui o nome do homem, né? Um comentarista, e botei o nome dele aqui, traduzindo é Mateus, né? Mateus Henry, disse: mesmo em Seir, e eu li lá no livro de Salmo, e Parã, 2 montanhas distantes foram iluminadas pela glória divina que apareceu no Monte Sinai, refletindo os seus raios. Mesmo nas montanhas distantes, elas foram iluminadas por aquele brilho, um verdadeiro fogo. Vamos ver isso. Abram suas. Agora quero ver quem é bom de Bíblia aí. Abacuque, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Abacuque, onde é que está Abacuque? Você, vem cá. Abacuque, abri. Capítulo 3, versículos 3 e 4. Vai falar sobre isso. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Irmãos, e tem gente que tem um deusinho pequenininho, que começa a dizer: eu acho que Deus não pode curar isso aí. Eu acho que Deus não pode fazer isso. Que isso, irmãos?
A palavra El Shaddai, que é um dos títulos de Deus, essa palavra que nós traduzimos como Todo-Poderoso, essa tradução é muito fraca, irmãos. É a mesma coisa quando Jesus usa a expressão bem-aventurados. Essa palavra traduzida como bem-aventurado é uma palavra fraca no nosso vernáculo. Não existe na língua portuguesa uma outra palavra que tenha a força que ela tem na sua origem, no seu original. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. É coisa tremenda, irmãos. O nosso Deus é o El Shaddai. E os seus anjos são poderosos em força, tremendamente poderosos. É um exército angelical. O brilho, quando nós lemos, eu poderia citar, eu vou só citar, os irmãos depois vejam, Salmo 18, versículos 7 e 9. Glória que cercou os pastores. Ali os anjos não vieram em forma de homens.